Amigo corretor, a TV 5 Horas está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre sinistros decorrentes das fortes chuvas que afetam residências e empresas. Daremos destaque ao importante papel do corretor de seguros em esclarecer as coberturas adicionais e as exclusões dessas duas modalidades. E para abordar o tema, convidamos o coordenador da Comissão de Riscos Patrimoniais do Sincor São Paulo, Ezaquiel Antônio Bueno, que também é presidente da União dos Corretores de Seguros, a UCS. Aproveite e inscreva-se no canal da TV Sincor. Ative o sininho para receber as notificações quando um novo vídeo for publicado. Assim, você acompanha em primeira mão a nossa programação. Fique com a gente e acompanhe agora o Panorama do Seguro. Ezaquiel, bem-vindo. É um prazer receber você em mais uma edição do nosso programa Cenário aqui da TV Sincor. Eu que agradeço, achando uma oportunidade única de poder falar aos colegas um pouco daquilo que a gente sabe. Primeiro, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de parabenizá-lo pela posse da presidência da União dos Corretores de Seguros e aproveitar para saber um pouquinho assim de você. Qual que é a sua proposta, né? O que você vai trazer de benefícios à categoria? Eu conheci a UCS em 2009, me encantei pela postura deles, pelo plano de trabalho. Ingressei na UCS, depois fui parar na diretoria, virei primeiro secretário e agora nessa eleição da presidência não teve como eu escapar, me indicaram praticamente por livre e espontânea pressão e eu acabei assumindo a presidência. E a proposta da UCS é simples, trabalhar em defesa, em benefício do associado. Como nós sabemos que a maioria dos associados não tem expertise em vários tipos de seguro, a UCS está lá para falar com a seguradora, para questionar, para pedir, negociar condições de melhoria. O trabalho da UCS é exatamente esse. Bom, desejo boa sorte para você durante essa gestão. Tá? Ok, obrigado. Bem, e agora para a gente entrar na pauta do programa, eu quero saber um pouco assim sobre a alta sinistralidade que tem acontecido por conta das chuvas, né? Durante o período de verão, o mercado já tem essa noção do volume de chuvas e dos últimos anos tem acontecido muito mais, né? Todo esse período. Então, no caso do seguro alto, a cobertura básica dele cobre inundação, cobre enchente, alagamento. E no caso do residencial e empresarial, como que funciona essas coberturas? Ele cobre esses eventos de chuvas, inundação, alagamento? Camila, no seguro alto, quando se contrata a pólice compreensiva, está coberto alagamento, enchente, os danos causados por água no carro, com exceção de água do mar. Se você entrar com o seu carro na areia e a onda subir e alagar o seu carro, nem reclama seguro porque não vai ter cobertura. Mas por que não tem? Se na enchente que parou na rua teve cobertura, é porque você estava na areia onde não é leito carroçável, você não podia estar lá. E você estando lá, você agravou o risco, a seguradora exclui essa cobertura da pólice. Nos seguros residenciais e empresariais é uma cobertura adicional. Se contratada e aceito pela seguradora, logicamente os prejuízos serão cobertos. Mas se não for contratada, também não tem o que fazer. Uhum. E qual que é a diferença de inundação, enchente e alagamento? Eles são parecidos? Cada um tem uma diferença para a contratação da cobertura? Enchente é o transbordo de um rio. Ele encheu, transbordou. Alagamento é uma baixada, por exemplo, onde a água vai conduzir para a região mais baixa e vai acumular em então houve um alagamento da região. E logicamente, a Baixada do Glicério aqui, as margens do rio da Manduateí, é próprio para isso. Eu já peguei uma enchente aqui no bairro do Cambuci, que a água chegou a mais de 1 metro nas ruas. Mas que foi o transbordo do Tamanduateí que jogou a água para os bairros. E aí não tem cobertura, não tem o que fazer. E aí essas coberturas, elas são um pacote ou você contrata cada um? Um para alagamento, um para enchente, um para inundação? Normalmente, quando você contrata alagamento, ele já vem junto. Alagamento, enchente, ele é uma cobertura só, mas tem que ser contratado.
É uma cobertura adicional que tem que ser contratada. Bom, e como que as seguradoras elas fazem um gerenciamento de riscos, né? Quando acontecem esses eventos climáticos em regiões que passam a ser recorrente, né? O problema deveria ser do Estado. Como que a seguradora atua nessa situação? As seguradoras hoje têm tudo mapeado. Elas sabem, na tela do celular, elas sabem aonde que o risco é recorrente ou não é. Então, logicamente, se eu for contratar um seguro de alagamento ou de enchente às margens do tamanho do ATI, a seguradora não vai nem perder tempo em fazer vistoria, ela vai dizer que não tem cobertura e não aceita. A não ser no caso de uma apólice mundial, que normalmente se contrata um seguro ao risco, o caso recente que nós tivemos nessa enchente do ABC, onde uma grande empresa foi alagada, com certeza recebeu todos os prejuízos porque é uma apólice mundial. Mas nas apólices individuais, nos pequenos riscos, dificilmente você vai contar com esse tipo de cobertura. Ezaquiel, nós trouxemos um dado que, de acordo com a FENSEG, o número de indenizações por causa desses eventos climáticos aumentaram 60% entre janeiro e fevereiro deste ano, se comparado com o período do ano anterior. Explica pra gente como que o mercado de seguros ele lida com essa alta sinistralidade. Quanto mais alto o sinistro, mais agravado será a taxa para os próximos seguros. Logicamente, a seguradora ela trabalha na base do investimento, ela não existe só para pagar sinistro, ela também tem que sobreviver do ganho, do prêmio que ela recebe. Então, se aumenta o prejuízo, aumenta o risco, automaticamente ela tem que aumentar as suas taxas. Agora, essas indenizações que foram acrescidas em 60%, com certeza é em função dessas grandes empresas que têm um seguro de all-risk, porque nos pequenos riscos, raramente você vai encontrar uma apólice que cobre enchente ou inundação, alagamento, a não ser o vendaval, que a maioria contrata, com certeza deve ser decorrente mais de vendaval e essa indenização do que de enchente. Ezaquiel, pelo que a gente percebe nos riscos patrimoniais, você tem que ter uma certa sensibilidade. Você acredita que o corretor de seguros, ele tem avaliado esses riscos e oferecido e explicado para o consumidor o produto ideal, qual cobertura que é ideal, principalmente nesses casos que tem exclusões? A grande maioria está focada no automóvel, mas os corretores que trabalham com riscos empresariais, residencial, que tem a sua carteira voltada mais para isso, ele tem uma expertise diferente e ele, conhecendo o local, ele vai orientar o segurado nas coberturas mais necessárias que ele poderia contratar. Nem sempre o segurado também admite, mas se eu ofertei e ele não quis, ele não pode vir reclamar depois de um sinistro que não teve cobertura. E como ficam sinistros, queda de raio, danos elétricos e vendavais, por exemplo, também no caso das chuvas, né? Quais são as coberturas ideais que não podem faltar para esses seguros multirrisco? Todas essas coberturas são adicionais. Se contratada, ela passa a cobrir os prejuízos, descontando-se a franquia que normalmente existe. E o raio tem uma função diferente. O prejuízo só vai ser coberto se o raio cair no local segurado ou, no mínimo, no terreno da área do local segurado. Se ele cair no vizinho, que não é o teu terreno, os danos que ele possa causar também estarão excluídos da cobertura. Então ele é específico, no local ou no mínimo no terreno do local segurado. Esse para o dano elétrico. Para o vendaval é também adicional, tem que ser contratada essa cobertura. E interessante que o vento, para ser considerado vendaval, ele tem que ter uma velocidade mínima de 15 metros por segundo, o que equivale a 54 km por hora. E qualquer boletim meteorológico te dá essa velocidade do vento. Então, eu vou reclamar um vendaval que destelhou a minha casa. Pega o boletim, não, teu vento chegou a 46 por hora, 50 por hora. Ele não caracteriza como vendaval e automaticamente também não vai ter cobertura dos prejuízos. E o que mais a outra pergunta era o vendaval, dano elétrico e a queda de raio, que já foi comentado. Mas aí eu queria saber assim, uma diferença. A queda de raio, por exemplo, ela danifica os materiais, os produtos elétricos. Qual que é a diferença de ter a cobertura de dano elétrico e da queda de raio? O dano elétrico ele é específico por equipamento.
dá uma sobrecarga elétrica, dá uma queda de energia na rua, volta essa energia, normalmente ele vai dar uma sobrecarga e vai queimar o equipamento. E o raio não, o raio ele caindo no local, todos os eletrônicos que estiverem energizados vão ser atingidos simultaneamente. Eu já tive um caso de um sinistro de queda de raio, que ele caiu numa palmeira que estava à margem de uma piscina, próximo da casa. Ele queimou a palmeira, rachou a palmeira, entrou na madeira da casa e entrou pela rede elétrica, todos os equipamentos que estavam energizados queimaram. Inclusive o portão eletrônico que estava a 100 metros da casa, mas como estava energizado, queimou também. Então todos os equipamentos foram queimados. Mas aí caracterizou a queda do raio, a palmeira estava queimada, rachada, a madeira, o vigamento da casa rachado, então caracterizou a queda de raio no local. Se ele tivesse caído só no terreno, também teria cobertura, porque está no terreno do local segurado. Então vamos agora a um rápido recado do Sincor São Paulo e voltamos já já. Amigo corretor, você é especialista em proteger a vida e os bens das pessoas, mas na hora das suas merecidas férias ou de alguma viagem a trabalho, não esqueça de contratar o seguro. Associados ao Sincor São Paulo possuem descontos especiais no seguro viagem da Travel Ace. A empresa oferece uma central operativa própria que presta atendimento em casos de assistência médica, perda de bagagem ou outros imprevistos que venham a acontecer. Planeje sua viagem com segurança e tranquilidade. Fale com a área responsável do Sincor São Paulo e contrate os serviços. Ser associado ao Sincor São Paulo só traz vantagens. Bom, Isaquel, agora nós vamos falar sobre o trabalho que a Comissão de Riscos Patrimoniais tem desenvolvido no Sincor São Paulo. Em setembro de 2018, a comissão realizou o seminário multidisciplinar. E você, na sua apresentação, trouxe um dado interessante, falando que apenas 25% das empresas possuem o seguro contra incêndio e 14% residencial. As pessoas, elas só percebem, elas só sentem a necessidade do seguro quando há uma perda. Como que muda esse cenário? Na verdade é o seguinte, a maioria das pessoas acha que não vai acontecer com ele, só vai acontecer com o outro. Só que na visão do outro eu também sou o outro, então pode acontecer comigo também. Então o pessoal não acredita muito nessas possibilidades. No seguro empresa, existe um decreto 73 que determina que todo CNPJ é obrigado a contratar o seguro incêndio. Só que esse decreto está publicado, ninguém lê e quem sabe dele não divulga. E o segurado que não tem obrigação de saber, porque ninguém está fiscalizando e ninguém está cobrando, e ele vai passando até que o dia acontece. E a hora que acontecer, ele vai ficar com o prejuízo total porque ele não se precaveu em contratar um seguro protegendo os seus bens. E as residências também não é diferente. E hoje a maioria das pessoas que contratam residência não contrata pensando no incêndio, contrata mais em função do roubo. Só que eu não consigo fazer o seguro só de roubo. Eu tenho que contratar a básica, que é o incêndio, e colocar as coberturas adicionais, que entra o vendaval, o dano elétrico, o roubo, a responsabilidade civil e uma série de outras coberturas. Inclusive hoje nós podemos pôr vidro, nós podemos pôr despesas de aluguel, hoje nós temos inclusive PET para incluir numa pólice residencial, então é uma gama de cobertura muito grande, mas quem estiver trabalhando essa venda precisa ter conhecimento e orientar o segurado. Muitas vezes o segurado não sabe, eu não informo e contrata um seguro pela metade. Bom, Isaquel, eu quero aproveitar e dar um recado aqui para os corretores que ainda não assistiram o seminário multidisciplinar, pois ele está disponível na íntegra na área restrita do portal do Sincor São Paulo, que é exclusivo para associados. Se você ainda não faz parte da Casa do Corretor de Seguros, entre em contato com o Sincor São Paulo e tenha acesso a esses materiais e tantos outros que estão disponíveis na área restrita do portal. Fala um pouco sobre as pautas que a comissão tem discutido nas reuniões e que podem trazer para o corretor de seguros para melhorar o trabalho, o dia a dia. A comissão tem trabalhado clausurado de seguradora, analisando as cláusulas, o que
está valendo, o que foi retirado, porque muitas vezes se você renova um seguro feito o ano passado, renova sem olhar as condições gerais, você corre o risco que cobertura que estava antes, ela tirou fora, ela excluiu esse risco e você pensa que está igual e vai estar diferente. Nós desenvolvemos uma planilha de análise de risco. Essa planilha está disponível no site do Sincor. O associado tem acesso a essa planilha, que se ela preenchida corretamente, a seguradora vai ter praticamente uma fotografia do risco e vai facilitar a aceitação desse seguro. Então o segurado pode acessar essa planilha, trabalhar essa planilha que vai facilitar bastante a vida dele. Se tiver alguma dúvida, fale conosco da comissão que nós vamos orientar o preenchimento dessa planilha, que com certeza vai ajudá-lo. Recentemente nós estamos questionando as seguradoras do mercado sobre o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Tem seguradora, nós temos notícia, que está negando indenização por falta do AVCB. Então nós estamos querendo saber das seguradoras principais do mercado, quem exige, quem indeniza com precisa do AVCB ou indeniza sem o AVCB. Assim que nós tivermos essas respostas, nós vamos dar um jeito de publicá-las, divulgar, para que quando for contratar um seguro de incêndio, o corretor tenha certeza que ou precisa ou é dispensado o AVCB e ele não corre o risco de contratar um seguro que não vai ser indenizado. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: seguro bom é seguro bem feito, e seguro bem feito só com o corretor de seguros. E como que o corretor ele entra em contato com a comissão? Se ele tiver alguma dúvida, como que ele procura os integrantes, entra em contato com vocês? A comissão se reúne mensalmente aqui no Sincor. E nós temos uma assessoria técnica aqui que controla as tarefas da comissão. Então, se o corretor tiver dúvida, entre em contato com o Sincor, assessoria técnica, que ele vai direcionar a dúvida, o problema dele para a comissão estudar e responder. Estamos à disposição 24 horas por dia. Ezaquiel, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui nos estúdios da TV Sincor. Obrigada pela sua oportunidade, por esse bate-papo esclarecedor e que o corretor continue nos acompanhando e faça parte das comissões e conheça o Sincor São Paulo. A vocês que nos acompanham aqui pela TV Sincor, até a próxima.